E faltam 40 dias para a Copa do Mundo do Catar. E o caminho para o Hexa do Brasil pode estar escrito no livro Soccer Revolution, escrito por Willem Meisel, em 1954, um clássico da literatura esportiva. Quando nos referimos a futebol nos anos 50, fica difícil escapar do senso comum. Uma disputa menos física, mais técnica, jogadores livres. A Segunda Guerra Mundial obrigou o austríaco Willem Meisel a sair do país dele para viver na Inglaterra. Lá, o ex-jogador de futebol e jornalista escrevia sobre o esporte bretão. Mas decidiu se debruçar no livro Soccer Revolution, que foi publicado em 1955, após 2 derrotas da seleção inglesa para a Hungria, uma delas por 7-1. A obra foi republicada no Brasil em 2021 pela editora Livros de Futebol. Mas por que se enveredar por páginas que falam sobre o futebol inglês nos longínquos anos 50? Soccer Revolution é uma aula de história que desmistifica a ideia de futebol lento e sem marcação. Você lendo o livro, você repara que ele tem ideias que... algumas ideias hoje são modernas. E ele percebia justamente que a movimentação, que as jogadas combinadas, com a bola se mexendo muito mais, faria muito mais sentido do que um time de força bruta, de gente que corresse muito, tivesse muito pulmão, mas que se não tivesse técnica, não ia dar jeito, né? Na década de 50 do século passado, Willem Meisel já fazia sugestões e também mudanças no futebol mundial, especialmente da seleção da Inglaterra. Mas estamos em 2022 e o que a seleção inglesa do século passado pode ensinar à seleção brasileira de agora? Tim Vickery vive no Brasil desde 1994. Jornalista inglês, correspondente da BBC sobre futebol sul-americano, foi o autor do prefácio da edição brasileira de Soccer Revolution. Brasil caiu. Quem não ia cair? Na armadilha do sucesso. Ganhou a Copa 5 vezes, até agora ninguém conseguiu isso aí. Isso deu ideia que é só botar a bola no chão, eles não têm a mesma intimidade com a bola, né? Como se fosse uma coisa totalmente natural. Então, muita coisa da preguiça mental. São 8 anos remoendo a derrota para a Alemanha, 20 anos sem levantar a taça. Será que em 2022 acaba o sofrimento brasileiro?